Oi pessoal, tudo bem? Depois de muito tempo voltei. Vamos comigo transformar esses meus potes de mantimento de vidro que eu tenho por aqui. Eu começo colocando fita crepe neles. Essa fita é aquela mais grossinha, sabe? Eu uso ela porque é mais fácil para colar e fixa melhor. Eu começo recortando essa parte aqui de cima, arredondada. Colo no vidro e depois eu recorto a parte de baixo. Depois que tá colado, eu venho recortando também da mesma forma que foi em cima, arredondado. Aí eu vou usar o outro vidro que é do mesmo tamanho para ver se tá o tamanho igual da fita, né, para não ficar um maior que o outro. Aí eu venho com estilete tirando as rebarbas. Eu uso o estilete também deitadinho assim, ó, para ir retirando qualquer pedacinho de fita que possa ficar errado, que possa dar algum defeitinho, sabe, na peça. E aí depois que eu tiro todos esses excessos, eu venho com um primer, esse da Acrylex, que é para vidro, plástico, vidro, eu uso ele. E depois eu vou pintar com a tinta PVA branca também da Acrylex, tá bom? Aí pra começar a pintar, eu vou colocar um pouquinho de primer nessa tampinha e vou começar com o pincel passando em volta da fita crepe, porque aí evita também de entrar tinta nessa parte aí de dentro da fita, né? Aí eu venho passando em volta da fita inteira com o pincel e depois eu vou usar o rolinho para pintar o restante. Porque se eu pintar ele todo com o pincel, vai ficar as marquinhas, né? Então, eu prefiro pintar com rolinho, porque aí não fica marcado. Eu passo primeiro o primer no vidro inteiro, espero secar e depois eu venho com a tinta PVA branca, tá bom? Uma dica que eu dou pra vocês, que eu não fiz e me arrependi, foi de ter passado, eu poderia ter passado fita nessa parte onde rosquei a tampa, sabe? Porque depois vai acabar desgastando, vai acabar ficando feio, né? Então, eu me arrependo de não ter colocado fita aí para proteger e pintar. Então, caso vocês façam isso em casa aí, pintar algum pote de vidro, alguma coisa do tipo, deixa essa parte de rosquear a tampa sem pintar, que fica melhor até para o uso depois, para limpeza, essas coisas. O meu, tô usando já tem umas 2 semanas e tá ótimo. Mas eu sei que daqui a um tempo pode ser alguma coisa que vai me incomodar, né? Então, é uma dica que eu dou pra vocês, de passar uma fita aí pra proteger essa parte. Então, eu fiz tudo com rolinho, né? Pintei tudo com rolinho assim, pra não ficar aquelas marquinhas de pincel. Eu não mostrei no vídeo, mas depois que eu passo o primer, eu espero secar e venho com a tinta PVA. Agora eu vou fazer as tampinhas aqui com vocês. Eu ia usar esse primeiro spray aí que eu mostrei, mas ele tava com defeito, então eu tive que usar esse outro que eu tenho por aqui. A cor dele é um pouco mais escura do que eu queria, né? Mas é o que tinha pra mim usar aqui, o outro eu vou ter que trocar na loja. Pra furar as tampinhas, eu usei o próprio parafuso que eu ia usar e furei o meio da tampinha, porque eu queria colocar essa bolinha nas tampas. Aí o Di me deu uma ideia, eu ia colocar de cima para baixo o parafuso, ele me deu a ideia de pôr dessa parte de dentro para fora da tampa, o parafuso. Como a bolinha tem esse furinho no meio, ele me deu a ideia de colocar esses palitos de churrasco, sabe? Então ele colocou para mim, né? Ele mostrou aí como ele fez. Ele colocou o palito dentro da bolinha, depois encaixou ali na tampa e parafusou de dentro para fora. Ficou bem firme e ficou melhor do que de fora para dentro, né? Que ia ficar com a pontinha do parafuso para dentro da tampa. Assim ficou muito bom e eu gostei bastante. Eu decidi também pintar esse meu suporte de temperos que é de MDF que eu tenho por aqui, vou pintar de branco, mas antes eu vou pintar essas tampinhas, né? Aí passei o spray em todas elas,
De novo, vou falar pra vocês aqui, não era essa cor a escolhida, né, pra pintar. Esse é um tom de dourado mais escuro, o que eu queria era o tom ouro, mas infelizmente o spray que eu comprei tom ouro veio com defeito, né, então eu vou ter que trocar na loja. Pintei também essas tampinhas dos potinhos de tempero que eu uso aqui, que são na verdade potinhos de papinha de neném, que eu uso já tem um tempo. Fui juntando, né, os potinhos, alguns peguei com a minha amiga que ela tinha, outros eu tinha em casa e usei para colocar meus temperos. E aí agora eu pintei todas as tampinhas para ficar tudo igual, tudo como se fosse o mesmo kit, né? E aí ficou bem bonitinho, gostei bastante. E agora é hora de tirar aqui as fitas, né? Como eu mostrei para vocês, eu passei o primer. Depois eu pintei com a tinta PVA da Acrylex, os dois são da Acrylex. E agora, depois de seco, deixei de secar de um dia para o outro, eu vim retirando as fitas. Eu usei aqui o estilete para tirar qualquer imperfeiçãozinha que possa ter ficado no desenho. Eu vim raspando com o estilete e ficou muito bom. Gostei bastante, é facinho de tirar, só tem que tomar cuidado para não acabar machucando a pintura, né? Então eu vim tirando todos os vidros e raspando assim, ó. Depois que eu fiz tudo isso, eu vim passando o verniz. Eu usei esse daqui da Acrylex, que é verniz acrílico brilhante, para proteger a peça também, e deu esse brilho. Eu passei nessa parte transparente também, tá? Passei no vidro todo e deu um efeito muito bonito. E esse é o resultado dos vidros. E assim ficou também os potinhos de tempero. Agora eu vou fazer com vocês as etiquetas, né? Eu pedi para imprimir esses nomes aqui. Eu fiz lá no Canva, peguei uma fonte que eu gostei e imprimi no tamanho que eu achava que deveria, né? Eu recorto do tamanho que eu preciso, colo na fita durex e depois recorto também em volta o durex e coloco dentro da água, tá bom? E aí depois é só ir esfregando bem de leve para tirar todo o papel e aí vai ficar só o nome no durex. Eu já tô falando tudo para vocês porque infelizmente meu celular desligou e não gravou todo o processo. Eu achei que tava filmando e depois quando eu fui ver não tinha filmado tudo. Então aqui eu colo o durex e ponho na água e depois vou esfregando levemente para tirar todo o papel e aí vai ficar só o nome que eu preciso. E aí é só colocar nos vidros, nem precisa passar cola nada, é só colocar nos vidros que fica lindo, tá bom? E agora aqui a gente vai colocar os nossos mantimentos, né? Como eu fiz esse vídeo no final do mês, não tinha muita coisa para colocar nos vidros, né? Que a gente tava para fazer compras, então eu coloquei o que tinha aqui, mas depois eu preencho eles todos bonitinho e fica muito lindo. Mas ó, já dá para vocês verem como fica o resultado, né? Que dá para ver o que tem dentro do pote. Neles eu decidi não colocar etiqueta, acho que ia ficar muita informação. Pensei em colocar nessa parte transparente, mas depois desisti. Mas gostei assim, achei que ficou bem bonito. Ali no fundo vocês estão vendo, né, o meu suporte de temperos. Eu pintei ele de branco, gostei muito, ficou muito lindo. E usei 2 pedacinhos de fita de borda para dar esse acabamento na frente e deu todo um charme para ele. E esse é o resultado dos nossos vidros. Eu gostei muito, eu tava agoniada com eles, cada um de uma cor de tampa, né? Então eu queria muito fazer alguma coisa. E essa foi a ideia que eu achei mais legal para fazer. E gostei muito, achei que combinou muito aqui com as decorações que eu já tenho na cozinha. Então eu gostei bastante. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês fizerem esse DIY em casa, me marca que eu vou adorar ver. E aproveita e já manda para uma amiga para ela ver também esse DIY e fazer em casa, tá bom?
Me segue nas redes sociais que vai estar aí embaixo na descrição do vídeo e obrigada por assistir.